Olá, hoje nós vamos falar com a professora Letícia Lopes, que é professora adjunta do Departamento de Ciência da Computação, e nós vamos falar um pouco sobre pensamento computacional. Obrigada pela disponibilidade, professora. Para iniciar, nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre o que é pensamento computacional. Bom, obrigada pelo convite, pela possibilidade de falar um pouquinho a respeito dessa temática que hoje em dia é tão atual. Bom, o pensamento computacional ele está muito relacionado ao processo que se realiza para a solução de problemas. Ele está muito vinculado às questões ao nosso dia a dia. Então, quando nós temos alguma atividade, nós desenvolvemos uma sequência para realizar essa atividade ou para executar uma determinada ação, resolver algum problema. Hoje em dia, muitas pessoas e até autores relacionam esse pensamento computacional, a terminologia do pensamento computacional, à computação, mas na verdade são ações que se faz não necessariamente computacionais. É uma solução de problemas que não está relacionada ao uso de computadores ou à programação propriamente dita. Certo. Qual a relevância do tema tanto para a educação quanto para a computação? Bom, o pensamento computacional ele é muito relevante não só hoje em dia, mas desde a sua criação, que já vem há muitos anos, desde Papert. Então, a gente acredita que essa temática do pensamento computacional ela foi iniciada por Seymour Papert. E ela é importante justamente porque as habilidades do pensamento computacional elas estão relacionadas ao entendimento de diversas áreas, podem facilitar, pode apoiar o entendimento de diversas áreas, entre elas a computação, obviamente, mas também a matemática, física, química, justamente por essas habilidades que ele desenvolve, o que tende a desenvolver no estudante. Então, habilidades de abstração, raciocínio lógico, e que são tão importantes hoje para os estudantes. E sobre o pensamento computacional na educação básica, quais são as linhas de trabalho? Hoje nós temos uma comissão da Sociedade Brasileira de Computação que está trabalhando junto com entidades de classe e tem algumas inserções no próprio Ministério da Educação, tentando inserir a temática do pensamento computacional no ensino fundamental, na educação básica, na verdade, dada a importância dele. A gente está num processo que envolve discussões ainda, que não se tem uma certeza dessa inserção, mas mesmo assim ele já pode ser, e muitas instituições de ensino fundamental e médio têm trabalhado com a inserção do pensamento computacional, mesmo que ele não faça parte já da Base Nacional Comum Curricular. E qual a maior dificuldade dessa introdução na educação básica? Eu acho que como qualquer inserção de uma área nova ou de alguma que exige alguma característica específica ou que tem alguma demanda específica é a formação docente. Então, ter um professor que consiga entender o que é o pensamento computacional, quais são as suas repercussões e principalmente como é que ele pode ser trabalhado com práticas pedagógicas inovadoras, motivadoras, que façam com que a ideia do pensamento computacional, com que a temática do pensamento computacional passe a ser natural para o estudante. É um tema que está sendo bem visto hoje em dia. Então, assim, quais são os autores que são os maiores expoentes hoje em dia sobre o tema? Eu faço uma trajetória, né? Então, começando por Seymour Papert, lá o criador da linguagem Logo, que foi quem trouxe a ideia de desenvolver características de raciocínio lógico e de abstração, de sequências de passos que nós vemos na computação com os algoritmos, em alunos da educação básica. Então, Papert, na minha opinião, foi o precursor. Aí nós tivemos um período em que a ideia ficou um pouco
estagnada. Depois a Janet Wing apareceu de novo e teve um boom aí com as discussões que envolvem o pensamento computacional. E atualmente um autor que eu gosto muito e que desenvolve muitos projetos importantes na área ou com a temática, envolvendo a temática do pensamento computacional, é o professor Paulo Blinkstein, que é um brasileiro que tem muito destaque, dá aula em Stanford. Então ele tem projetos que fazem em parceria com instituições de ensino brasileiras, de ensino médio e fundamental, justamente para desenvolver o pensamento computacional a partir de atividades práticas com os alunos, atividades lúdicas, que eu acho muito importante. Para finalizar, qual é a sua mensagem para as pessoas que se interessam pelo tema pensamento computacional? Bom, a mensagem é, obviamente, se apropriar da temática. É o principal. Para poder trabalhar bem com a temática, tem que ter uma apropriação, porque a tendência das pessoas que não conhecem ou que têm um conhecimento muito superficial sobre o assunto é justamente associá-lo à computação. Então, trabalhar com o pensamento computacional muito aliado ao uso de computadores, à programação, e não é essa a realidade. A gente pode ter ações, atividades do dia a dia dos estudantes que podem ser facilmente mapeadas para desenvolver as habilidades do pensamento computacional. E para que o professor consiga idealizar esse tipo de ação, ele precisa conhecer a temática. Então, acho que isso é o principal. E, claro, ser um professor que saiba trabalhar bem com os alunos, que seja inovador, é muito importante, não só pela questão do pensamento computacional, mas pela atualidade em si. E, se possível, trabalhar bem com tecnologias. Certo, então é isso. Muito obrigada, professora. E a gente fica por aqui. Vamos ver se